Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Peço que vocês separem o livro de geografia, tá? Lembrando que estamos trabalhando o livro 2, ok? Pessoal, hoje daremos início ao capítulo 7, tá? Do livro de geografia. Iremos falar um pouquinho sobre Brasil, um país de muitas faces, ok? Pessoal, como combinado com vocês, a tia Erika vai explicar o capítulo 7, tá? Irei passar para vocês as páginas dos textos que vocês deverão fazer a leitura e explicar cada questão. Então, peço que vocês façam uma quantidade, tá? Vocês irão se organizar, façam uma quantidade de exercícios no decorrer dessa semana e o restante para a semana que vem, ok? E as correções e dúvidas faremos na aula online. Vamos começar? Então, vamos dar início aqui ao capítulo 7, Brasil, um país de muitas faces. Tá? Então, abra o livro na página 92 e 93. Vamos lá? Você gosta de pizza? Sabia que esse alimento é um dos mais consumidos no Brasil? A pizza chegou ao território brasileiro por meio dos italianos, que vieram morar aqui. Com o passar dos anos, eles abriram restaurantes e pizzarias em nosso país. Tradicionalmente, a pizza era feita apenas com molho de tomate, queijos e diversos tipos de presunto. Alguns anos depois, e por influência da população brasileira, novos sabores foram criados, modificando a receita original. Agora vamos aqui no Trocando Ideias. Qual o seu sabor de pizza preferido? Como a pizza chegou ao Brasil? De que maneira os brasileiros modificaram esse prato? Então, pensem aí, tá? E vocês me respondam na aula online. Pessoal, a escolha da pizza, né, como está sendo representada aqui no capítulo 7, ela se deu por influência, por ser um alimento muito popular no Brasil. Estima-se que são produzidas no nosso país mais de 1 milhão de pizzas por dia. O costume de comer uma massa assada é bastante antigo, remete aos povos egípcios, gregos e fora outros povos por aí. Porém, a pizza redonda com molho de tomate e queijo foi aperfeiçoada na Itália. A sua chegada ao Brasil aconteceu pela influência, né, de imigrantes italianos que se mudaram no século XIX, principalmente para a cidade de São Paulo. Ok? Pessoal, olha só, além da pizza, que outro prato, né, veio da Itália? Então vamos pensar. Temos aqui um exemplo: risoto, polenta, ok? A culinária do nosso país, ela foi influenciada por diferentes povos que vieram morar no território brasileiro. E quando a pizza chegou ao Brasil, ela foi sendo, né, modificada pelos brasileiros, que lhe deram novos recheios. Tem até pizza doce, não é? Então, é importante, né, ter um toque brasileiro, por mais que ela tenha vindo dos povos italianos, ok? O que a gente pode perceber aí, pessoal? De que forma o brasileiro ele colocou o seu toque no momento que ele estava fazendo uma pizza? Isso faz parte, né, da construção social e, portanto, a gente consegue perceber na experiência dos seres humanos. Ao ter contato com práticas culturais, né, as pessoas elas realizam processos de apropriação e de ressignificação dessas práticas, transformando-as e adequando-as às suas necessidades, ao seu gosto, às suas preferências. Por esse motivo, que a pizza, ao chegar ao Brasil, ela foi modificada e ganhou novos recheios. Agora, na página 94, aqui está falando na página
94, um país de muitos povos, né? A gente aprendeu anteriormente sobre os indígenas, os portugueses e africanos, né? E depois chegaram outros imigrantes, que vocês irão fazer a leitura do texto, tá? E vão descobrir quem são esses imigrantes. Pessoal, só relembrando aqui que inicialmente a população brasileira se formou pela mistura de diferentes povos, né? Como citados, indígenas, portugueses e africanos, tá? Desde o século XIX, o Brasil recebe povos com origens distintas, como europeus, asiáticos, africanos e latino-americanos. Esses povos ajudam na construção do nosso país e nas características culturais da população brasileira, ok? Muitas cidades brasileiras, elas se desenvolveram em decorrência da vinda dos portugueses para o Brasil, tá? Como Salvador, São João del Rei, Mariana, Sabará, Ouro Preto e entre outras cidades por aí, ok? Pessoal, aqui vocês farão a leitura, tá? Sobre povos portugueses. Aqui temos um exemplo de culinária e também temos uma arquitetura, tá? Então, peço que vocês observem essa imagem e façam a leitura, tá? Pessoal, aqui na página 95, vocês farão a leitura desse texto, Cultura e Espaço Geográfico, ok? Como outros povos que vieram para o Brasil, os portugueses trouxeram muitos hábitos, costumes e tradições e influenciaram diversas áreas culturais paulistanas. Na cozinha, em virtude da colonização, a presença portuguesa é a mais antiga cozinha europeia em solo brasileiro. Quando chegaram ao Brasil, em 1500, o bacalhau, que se tornaria um sinônimo da cozinha de Portugal, era um alimento caro e usado com poucas pessoas, né? Poucas pessoas tinham acesso, né, a provar esse tipo, né, de alimento. Em 1808, a cozinha imperial, que chegou ao Brasil com a corte portuguesa, reafirmou o hábito dos portugueses consumirem bacalhau com azeite de oliva. Em contrapartida, os imigrantes que vieram no final do século XIX e no início do século XX passaram a comer mais bacalhau no Brasil do que em sua terra natal. O português, sempre que podia, praticava sua cozinha. O gosto pelo tomate, mais tarde pela batata, base de sopas e companheira indispensável, né, do bacalhau cozido, assado, tá? Fazia suas delícias o bolinho de bacalhau, que se tornou clássico na cozinha portuguesa em terras brasileiras. Então, vocês farão a leitura aqui da página 94 e 95, que fala sobre a cultura, tá, de Portugal, tá, dos portugueses, ok? Agora, vamos para a página 96. Vamos falar um pouquinho sobre os alemães e também os italianos, ok? Então, vocês farão a leitura da página 96 e 97. Pessoal, prestem atenção aqui, tá, aos detalhes, ok? Sobre as influências e contribuições de cada povo. Pessoal, a vinda concentrou-se, sobretudo, em dois momentos, né? O primeiro momento aconteceu no início do século XIX, marcada pela necessidade de ocupação das terras das regiões sul e sudeste do Brasil. Quando vieram suíços, alemães e portugueses para o nosso país. O segundo momento aconteceu na segunda metade do século XIX, em decorrência do movimento abolicionista e do fim da escravidão no Brasil em 1888. Dessa forma, o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes para trabalhar nas lavouras de café e nas indústrias que estavam sendo criadas no país. Nesse período, vieram imigrantes de várias nacionalidades, como alemães, que vocês farão a leitura, tá, da página 96,
como os italianos, vocês farão a leitura na página 97, espanhóis, russos, ucranianos, austríacos e poloneses, ok? Pessoal, nessas duas imagens aqui da página 96, peço que vocês reparem nos elementos como cores das construções, os formatos, telhados e janela, tá? E também, na página 97, prestem também atenção nas construções feitas pelos italianos, né? Que eram de pedras e tijolos. Já dos alemães, aqui na página 96, possuíam telhados inclinados, ok? Então, façam a leitura aqui das páginas 96 e 97. Agora, vamos para a página 98, onde temos 3 questões. Questão número 1. Como cada um dos povos a seguir influenciou a cultura brasileira? Para responder, relacione a primeira coluna com as informações apresentadas pela segunda. Então, temos aí, tá, a primeira coluna. Número 1, português. 2, alemão. E 3, italiano, tá? Então, aqui vocês farão a leitura desses pequenos trechos e vocês vão me dizer, tá? De acordo com as características, pertence a que povo? Português, alemão ou italiano? Tá? Então, vocês vão fazer aqui a leitura dos trechos, voltar lá nos textos, né, que falam um pouco sobre o português, o alemão e o italiano, e vocês vão conseguir aqui encaixar os números correspondentes, ok? Então, olha só. Na questão 2, as duas construções a seguir são influências de 2 povos importantes para a formação da população brasileira. Escreva na sequência de cada imagem o nome do povo que influenciou a construção e descreva as características dela. Pessoal, aqui temos características da construção. O que vocês vão fazer aqui? Vocês irão identificar. Pessoal, peço que vocês façam a leitura das legendas e vocês localizam as imagens, tá? Lembrando aqui que os alemães, né, e os italianos, eles tinham aspectos diferentes nas construções, ok? E no decorrer do tempo, as paisagens foram transformadas pelos seres humanos de diversas formas, né? E que essas modificações, elas são feitas para quê? Para atender a necessidade das pessoas. Então, voltando aqui na página 96 e 97, temos imagens. Então, vocês vão colocar aqui de acordo com a imagem. Essa primeira imagem faz parte de que povo? Quais são as características desse tipo de construção, tá? Da mesma forma, vocês farão na segunda imagem. 3. Converse com os colegas e com o professor sobre a importância de valorizar as culturas dos diferentes povos que vieram morar no Brasil. Depois, anote suas conclusões. Pessoal, por que foi importante a vinda desses imigrantes, tá? Isso é importante porque devemos valorizar, né, a cultura dos povos que vieram morar no nosso país, né? E que eles, de uma forma, ajudaram, né, a construir o nosso território, né? Eles fazem parte da nossa cultura. Então, temos lá no início do capítulo, né, um exemplo da pizza, né, que foi algo que os italianos trouxeram para o nosso país. Não foi bom? Quantos de vocês gostam de pizza? Eu simplesmente sou apaixonada por pizza. Então, todos esses povos que vocês viram até agora, eles contribuíram para a formação do nosso país, ok? Na página 99, vocês vão ler um texto sobre os japoneses, coreanos e chineses, ok? Pessoal, a vinda dos chineses para o Brasil, ela se iniciou no século XIX, né? Para desenvolver o cultivo de chá. A chegada de japoneses no Brasil data do início do século XX, quando o Japão passou por problemas, como a falta de terras para os camponeses viverem, fazendo com que muitas pessoas se deslocassem para morar em outros países, né? Ao longo desse mesmo século, vieram também os coreanos, tá?
Pessoal, as influências culturais dos povos asiáticos na cultura brasileira foi importante. Por quê? Temos aqui na cidade de São Paulo um bairro chamado Liberdade, que é considerado a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão. Nesse bairro é possível conhecer mais sobre a cultura japonesa, com restaurantes, mercados e artesanatos oferecidos no comércio, tá? Então, eu peço que vocês aqui, pessoal, façam a leitura da página 99 para conhecer um pouco desses povos japoneses, coreanos e chineses, tá? Aqui vocês vão conhecer a culinária. Quem aí gosta de comida japonesa? Comentem com a Tchérica na aula online, tá? A Tchérica mesmo não gosta, mas sei que muitas pessoas gostam muito da comida japonesa. Então, vamos para a página 100? Aqui, na página 100, vocês irão continuar lendo um pouquinho, né, sobre os chineses e coreanos, ok? Então, façam a leitura aqui também da página 100. Pessoal, na página 101, temos haitianos, bolivianos, paraguaios e venezuelanos, tá? É a imigração mais recente que temos, né, aqui no Brasil. Os povos da América Central, os haitianos, e da América do Sul, que são os bolivianos, paraguaios e venezuelanos, têm saído dos seus países de origem por diversos motivos. Quais são esses motivos? Conflitos, crises econômicas e políticas, né? Ou também desastres ambientais. Por exemplo, em 2010 aconteceu um terremoto no Haiti que fez com que muitos haitianos deixassem o país. Com a vinda desses povos para o Brasil, é mais recente, né, do que a dos europeus e dos asiáticos, tá? Então, temos a presença desses povos no lugar de onde eles vivem, seja pelos meios de comunicação, né? A gente sempre ouve bastante, né, falando sobre esses povos que chegam no nosso país. E antes de tudo, pessoal, é importante respeitar as culturas desses povos e, né, e seus processos de adaptação no território brasileiro, tá? Eu acredito que vocês já tenham visto, né, na televisão reportagens sobre a situação da Venezuela, né? E com isso muitos da Venezuela estão vindo para o Brasil, né? Fugindo da fome, do desemprego. Então isso tem sido divulgado muito na mídia, tá? Então vocês farão aqui a leitura desse texto da página 101. Agora, na página 102, vamos falar sobre os africanos, tá? A África, ela é um continente formado por muitos povos diferentes, né? Assim como o Brasil. Esse fato faz a herança da cultura africana no nosso país ser muito diversa. Os povos africanos que habitam o território brasileiro descendem principalmente, né, de alguns lugares lá da África, tá? Atualmente, esses territórios, eles constituem países, né, como Nigéria, Angola, Camarões, Moçambique e outros países também. Ok? Então, vocês farão aqui a leitura da página 102, que fala um pouquinho sobre a cultura africana e também a culinária. Agora, vamos para a página 103. Então, questão número 1. Pesquise o significado das palavras de origem africana a seguir. Então, temos a palavra berimbau, cafuné, dendê, machixe e quitude, tá? Então, qual é o significado dessas palavras? Ok? Vocês irão aqui colocar. 2. Escolha 2 povos que vieram morar no Brasil e complete as fichas a seguir. Então, o que vocês vão fazer? Vão pesquisar os povos, né, que contribuíram com a cultura do lugar de vivência deles, tá? Vocês podem pesquisar sobre influências culturais em aspectos como paisagem, culinária, manifestações, festas, celebrações, danças, idioma, músicas e etc, tá?
Vocês irão compartilhar todas essas informações, tá? Nessas fichas. E vamos discutir na aula online. Então, você vai escolher um povo aí. E vocês vão falar quais foram as influências culturais, ok? Na página 104, no Mais Atitude, fala um pouquinho o que aprendemos, né, no decorrer do capítulo. Ao longo deste capítulo, você estudou que muitos povos contribuíram para a formação da cultura brasileira. Por esse motivo, o Brasil é um país que possui bastante diversidade, ou seja, rico em festas, culinária, arquitetura, músicas e etc. Devido à forte influência de outros povos nos costumes brasileiros, é importante conhecer a história de vida de cada um, ouvindo-os com cuidado e respeito. Leia a seguir algumas histórias, 3 histórias onde vocês farão a leitura, ok? Na página 105, depois de ter conhecido algumas histórias de vida, é a sua vez de descobrir quais são as origens culturais de sua família, além de conhecer dos seus colegas. Para fazer isso, você deve seguir as orientações abaixo. Então, vamos lá. Escolha um familiar para ser entrevistado. Pessoal, tenta escolher pessoas mais velhas, tá? Para a realização aqui, como pais, tios, avós, bisavós e etc. Ok? Realize uma entrevista com este integrante de sua família, seguindo o roteiro abaixo. Essa entrevista deve ser registrada em seu caderno ou gravada em algum aparelho eletrônico, como o gravador de um celular, com a ajuda de um adulto, tá? Roteiro. Antes aqui, pessoal, vocês têm essa opção de gravar, tá? Vocês podem gravar e compartilhar com os colegas na aula online, ou então falar, tá? De acordo com o que você anotou no papel. Então, vamos para o roteiro. Qual é o seu nome e a sua idade? Em qual cidade, estado e país você nasceu? Seus pais, seus avós maternos e seus avós paternos nasceram onde? Alguém da família nasceu em outro país? Se sim, quem? De onde essa pessoa veio? Você reconhece alguma contribuição de um povo estrangeiro nos costumes da família? Quais? Então, pessoal, esse roteiro ele serve como um norte para a entrevista, tá? Mas vocês têm autonomia para acrescentar perguntas, né, a esse roteiro, tá? Porque pode ser que aconteça algum questionamento, né, no momento da entrevista. Agora, com a orientação do professor, aqui pede para formar um grupo com os colegas, né, apresentar as respostas das entrevistas e conversar sobre as influências culturais identificadas na sua família e nos seus colegas. Então, faremos isso na aula online, no momento que o coleguinha estiver, né, lendo a sua entrevista. Após essa conversa, registre nas linhas a seguir porque foi importante conhecer a história de cada colega. Tá? Então, retomando aqui, de acordo com o que a gente conversar na aula online, tá? Sobre as entrevistas dos coleguinhas, vocês irão responder aqui a página 105, tá? Colocar aqui por que foi importante conhecer a história, né, de cada colega. Aqui na página 106 e 107, temos o para relembrar, que fala um pouquinho, né, sobre cada povo, né? Os portugueses, os alemães, tá? Sobre os povos asiáticos, os que são da América Central e da América do Sul, e também sobre os povos africanos, ok? Então, façam a leitura, tá? Para vocês retomarem o que vocês aprenderam neste capítulo, ok? Então, é isso. Façam as atividades em 2 momentos, tá? Qualquer dúvida, anotem para perguntar na aula online. Então, até a próxima aula. Um grande beijo.